Olá, lá, lá, lá. Olá, pessoal. Thalita Pombal aqui novamente. Vamos continuar a nossa terceira aula agora. Nós vamos falar sobre reprogramação mental. Eu adoro esse tema. Opa, agora sim. Vamos falar um pouquinho da nossa reprogramação mental no emagrecimento. Né? Antes de falar, vamos recapitular um pouquinho. Então, a primeira aula eu contei a minha história, falei um pouquinho sobre o segredo para emagrecer, o porquê nós engordamos. Em seguida, a gente falou na segunda aula sobre planejamento e organização. Eu deixei para vocês novamente o link do meu e-book para que vocês tenham um complemento de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, onde esse conteúdo está mais a fundo, tem mais perguntas, vai ser um trabalho, uma viagem interior maravilhosa. Então vamos lá. Por que reprogramar a nossa mente no emagrecimento, Thalita? Não faz sentido para mim. Se vocês pensarem na primeira aula, e se você não viu, volte lá e assista ela, eu conto um pouco da minha história e tudo que eu ouvia e aprendi sobre quem eu era, como as pessoas me tratavam, o que eles falavam para mim sobre engordar. E isso foi criando essas crenças, esses padrões que eu precisei identificar e mudar na minha vida. Então, vocês vão, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre sabotadores, para vocês entenderem tudo que sabotam. E eu vou dar alguns exemplos práticos. Às vezes você fala para a pessoa, ai, vamos fazer tal coisa. Ai, eu estou muito velha. Ai, vamos fazer tal coisa. Ai, mas eu sou tão bobinha. Ai, eu sou tão fraquinha, sabe? Esse padrão de inferioridade que a gente vai se dando e vai se nomeando, é sobre tudo isso que falam os sabotadores. Então, eu trouxe para vocês aqui 10 de mais de 23 sabotadores que existem no emagrecimento. Eu reuni os que eu mais vejo com as minhas clientes, os mais frequentes, e trouxe aqui para vocês, para que a gente consiga realmente tratar e ajudar vocês a identificarem. Então, o primeiro sabotador aqui é o crítico. O que é o crítico? Sabe quando você come algo que você teoricamente não poderia ou não deveria? E depois que você come, vem aquela vozinha assim, ah, você é uma fraca, você nunca vai conseguir ser magra mesmo, olha como você come mal. Ou então, você cometeu um erro há muito tempo, e até hoje, se passaram 5, 10, 15 anos, você ainda continua lembrando daquele erro. É o seu crítico. Ele faz com que você fique paralisada e não dê um passo além porque você errou alguma vez na sua vida. Então, se você tem esse sabotador, tá aí o momento de você identificá-lo e buscar os meios para tratar. E eu vou falar depois como a gente pode tratar os sabotadores. Outro sabotador é a fuga nas emoções. Então a pessoa tá feliz, ela come, ela tá triste, ela come, ela tem, ai, vamos comemorar com comida, eu tô ansiosa hoje, eu preciso comer, eu briguei com o marido, eu preciso comer, tudo ela leva para a comida. Por quê? Ela descobre que através da comida ela tem aquela sensação momentânea de prazer para saciar aquela tristeza, aquele vazio, alguma coisa que não esteja legal naquele momento. E daí ela come, se sente aliviada, bem, e daqui a pouco ela volta a sentir aquela tristeza e ela volta a comer, e ela fica naquele ciclo de come triste, feliz, come triste, feliz, come triste, feliz, ok? Nós temos também a síndrome da boazinha, que é aquela pessoa que não sabe falar não. A pessoa traz uma caixa de chocolate para ela, ela agradece, a pessoa traz um prato de comida, com muito mais comida do que ela precisaria comer, mas ela agradece e come tudo, porque ela precisa ser aceita, ela precisa que as pessoas gostem dela, então ela fica nesse ciclo de ser boazinha. Tem o prazer pela comida, aquela pessoa que realmente não tem mais amor por nada, nem por ela mesma. Mas a única alegria dela é o alimento, é a única coisa que traz felicidade na vida dela é o alimento. Então, quando eu me deparei com a primeira pessoa que tinha o prazer pela comida, eu entendi que não adiantava privar. Que se eu privasse ela e falasse que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, eu ia matar minha cliente. Então, eu trouxe para ela a percepção do que ela estava fazendo. E quando ela começou a ter percepção, ela falou, Thalita, eu sou outra pessoa. Eu mudei?
Não foi só sobre o meu padrão alimentar, mas foi sobre quem eu sou. Eu me descobri quem eu realmente sou, porque eu estava perdida dentro do meu prazer pela comida. Olha como é sério, os nossos sabotadores. Em seguida, a gente fala que o quinto sabotador é a comida como padrão familiar de afeto. Eu não sei como é a sua família, como vocês se reúnem, mas na minha casa, por exemplo, o nosso almoço era todo sentado na mesa, onde a gente tinha um tempo para compartilhar nossos problemas, nossas dificuldades, nossas alegrias, e ali era o nosso momento de afeto, nosso momento de comer. Por exemplo, também a minha família, minha avó sempre gostou muito de Natal. E sempre foi aqueles natais com mesas cheias e fartas. E depois que ela faleceu, eu quis manter esse padrão. E eu comecei a fazer muita comida, comprar presente para todo mundo. Então a minha família tem sim comida como um padrão de afeto. A gente se gosta de se reunir para fazer um churrasco, para comer bem, para montar mesa. Eu amo receber as pessoas na minha casa e montar mesa. E isso é algo que é muito sério e importante na minha vida. Então não dá para eu simplesmente deletar e falar agora eu não quero mais receber pessoas porque o meu padrão alimentar vai ser outro. Isso para mim é afeto, é uma forma de mostrar carinho. Nossa, se a pessoa fala que Thalita, vamos em casa que eu vou cozinhar para você, eu me sinto importante, porque eu tive essa criação. Então, os nossos padrões, né, o padrão da nossa família diz muito sobre quem nós somos, diz muito sobre os nossos comportamentos. E é preciso a gente se reprogramar, mas não deixar as nossas bases. Para mim, as grandes festas, os grandes encontros ainda são muito importantes. Porém, hoje eu tirei a comida, não deixei que ela fosse o personagem principal. E ela se torna coadjuvante e eu consigo ir para as festas, ter um momento de alegria, de curtição e de interação. Eu entendi que eu vou lá para estar com a pessoa e não para comer. Isso é muito importante. Pertencimento. Essa é uma das necessidades básicas nossa como ser humano. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes. E muitas vezes, para você se sentir pertencente, você começa a entrar em outros padrões alimentares. Eu me recordo que quando eu arrumei meu primeiro emprego, fui trabalhar num call center e lá as pessoas tinham o hábito de fazer aniversariante do mês, tinham o hábito de comer pastel na feira, coisas que eu não tinha o hábito de fazer. Afinal, eu tinha medo de engordar, então eu comia sempre muito certo. Mas, poxa, eu estava ali naquele grupo, meu primeiro emprego, como que eu não ia fazer parte de tudo aquilo? E eu me tornei pertencente. Eu comecei a ter o hábito de, aos sábados, comer pastel de feira e tomar caldo de cana. Eu tive o hábito de começar a comer um doce depois do almoço. Eu desenvolvi o hábito de tomar café no mundo corporativo. Então, a gente vai se adaptando e se moldando àquele ambiente que a gente vive e vai trazendo aquilo como realidade para a nossa vida. E isso, gente, é normal. Isso é meu, isso é seu, isso faz parte do ser humano, porque a gente tem necessidade de pertencimento. Obesidade como sinônimo de riqueza. Se vocês olharem as fotos dos imperadores, né, no passado, como as pessoas eram? Obesas, comendo aqueles frangos inteiros, aquelas imagens assim bem gritantes. Por quê? Aquilo era um sinônimo de riqueza. Eles eram gordos, eles tinham mesa farta, aquilo simbolizava a riqueza. E até hoje nós temos padrões. Tem pessoas que você olha assim, nossa, você tá tão magrinha, você tá passando fome? As pessoas fazem umas perguntas que você fala, oi? Não, eu tô me cuidando, tô me alimentando melhor. Às vezes a pessoa começou a correr e as pessoas começam até além da obesidade como sinônimo de riqueza, começa a trazer a pessoa magra como representatividade de doença, né? Nossa, mas você tá muito magra, nossa, você tá doente. E a gente não pensa que às vezes é padrão, né? O meu filho, ele é magro porque ele puxou pro biotipo, estereótipo da família do meu esposo. Então, às vezes a pessoa olha para ele assim, nossa, ele é tão magrinho, nossa, ele não come bem, ele come super bem, ele come alimentos de qualidade
e faz muita atividade, porque criança adora correr. E é você entender, gente. Às vezes as pessoas têm essa mania, né? Tá gordo, tá magro, tá isso, tá aquilo. A gente vive de julgar. A gente julga porque a pessoa tá muito gorda, a gente julga porque a pessoa tá muito magra, a gente julga porque a pessoa tá meio termo. E precisa perder esse padrão, essa mania, né? E de se sabotar. A gente vai sabotando as outras pessoas, na verdade, né? Nossa, você emagreceu muito. Nossa, você engordou. Cara, a pessoa tem espelho, deixa ela se perceber, né? Eu falo que a única coisa que me faz perder a amizade é a pessoa me chamar de gorda. Poxa, eu tenho espelho na minha casa, né? Não precisa chegar aos extremos. E isso por quê? Porque quando uma pessoa me chama de gorda, eu volto ao padrão que a minha família me falava lá no passado, né? Eu não sei vocês, mas cada um tem aquela frase ou aquela situação que dói, né? Que aperta, assim, que você fala, nossa, não precisava ter ouvido isso, né? E você nunca sabe qual é o da outra pessoa. Então, se eu tenho uma dica para te dar não fale para a pessoa aquilo que você não gostaria de ouvir. Você nunca sabe como ela está recebendo. A gente não sabe qual é a dor do outro, né? Então, vamos lá para o sétimo. Não, oitavo. Oitavo sabotador, que são as crenças com dietas. Eu já vou falar até junto, as crenças com dietas e crenças com atividade física. O que é isso, gente? É aquela pessoa que fala, ai, dieta, nossa, eu vou ter que ficar sem comer. Ai, eu preciso me despedir da comida. Ai, meu Deus, porque agora eu não vou poder comer nada. Sabe aquela pessoa que sofre? Nossa, eu vou ter que malhar, não, mas vai doer, meu corpo inteiro vai ficar doendo. Ai. Vive ó céus ó vida. E isso, às vezes, a gente julga, né? A gente fala, ah, a pessoa é gorda porque ela quer, porque ela é relaxada. Só é gorda hoje em dia quem quer. Quantas vezes eu não escuto isso? E não é verdade, porque você não sabe quais são os sabotadores das pessoas. Aqui eu trouxe alguns, mas, por exemplo, tem pessoas que passaram por algum grande trauma na vida. E eu tive casos de clientes que passaram por assédio. E quando a pessoa passa por um assédio, normalmente, ela começa a entender que ela foi a causadora daquele assédio, né? Que o cara só assediou ela, o homem ou a mulher, dependendo do caso, ela só foi assediada porque ela estava numa posição de vulgaridade. Olha como isso é sério. E a partir daquele momento, ela muda, ela começa a mudar, usar roupas largas, ela começa a engordar, a querer que seu corpo se deforme para que ela não mais atraia aquilo para a vida dela. E isso é muito sério. Isso acontece muito desde a adolescência. Então é importante a gente ficar muito atento sobre os nossos padrões, como nós estamos recebendo as frases das pessoas, porque isso pode trazer crenças que, se você não tratar, vai ser irreversível. Temos também rivalidade a padrões. Sabe aquela pessoa que às vezes o pai e a mãe, na ânsia de querer te ajudar, fala: meu filho, você tá gordo, você precisa emagrecer. Você vai lá e faz o quê? Engorda ainda mais. A sociedade falou que agora o padrão é mulheres de cintura fina e coxa grossa. Não, eu quero ir contra. São as pessoas típico do contra. E muitas vezes, gente, todos os sabotadores que eu apresentei aqui não são coisas que a gente faz de forma consciente, tá? São coisas que a gente faz no automático. Quando a gente vê, a gente já se criticou, quando a gente vê, a gente já foi do contra, e não é algo que está tão sob o nosso controle assim como a gente gostaria. Porque às vezes a pessoa olha, mas fala sério, né? Para de se criticar. Para de jogar emoção na comida. Nem tão simples assim. E é por isso que vem a reprogramação mental como um ponto tão importante aí no nosso emagrecimento. E agora eu queria falar, para mim é um dos sabotadores que eu mais escuto, mais vejo e talvez seja o que mais limita a pessoa. É a falta de tempo. Quantas vezes eu não vejo a pessoa, eu queria emagrecer, mas eu não tenho tempo para ir para academia, mas eu não tenho tempo para fazer minha comida. E daí eu volto ao que a gente falou no vídeo anterior, na nossa aula anterior. Planejamento, organização. Comece a se organizar melhor, comece a se planejar melhor. Não existe falta de tempo, gente. Existe prioridade. A gente prioriza aquilo que nos é interessante. Então, se você, por exemplo, se você tem um trabalho para entregar amanhã, eu duvido que você vai falar que você não teve tempo hoje,
Você vai ficar até sem dormir se preciso, mas você vai arrumar um tempo para fazer o que tem que ser feito. Então, o que falta é a gente se colocar como prioridade. Falar, não, é importante sim para mim malhar e eu vou tratar isso como algo importante. Muitas vezes a gente trata a nossa alimentação de forma automática. A gente come o que tem, o que dá e da forma que dá e tá tudo bem. A atividade física, se der, eu faço. Quantas pessoas não tratam a atividade física como se ela fosse um hobby e não uma necessidade? E eu não estou falando que é para você ir para academia, ou que é para você correr, que é para você se tornar um atleta de alta performance. Não, gente. Eu estou falando de uma caminhada leve, de um pular-corda. Não sei, que você faça aquilo que faça sentido para você, mas que você entenda que tudo isso vai muito além de um hobby. Isso é para você realmente performar melhor, ter uma vida de qualidade. Então, a gente só não tem tempo para aquilo que não é importante. Para as coisas que são importantes, a gente arruma tempo sim, ok? Então, como que a gente vai identificar a crença? Aqui eu trouxe algumas perguntas, tá, gente? Não dá para trazer tudo, senão nós vamos ficar horas e horas. Mas no meu e-book, que tem o link aqui embaixo, você consegue pegar mundaréu, tem muitas perguntas. Já baixa o meu e-book, separe um caderninho para você fazer o seu caderninho da mudança de estilo de vida e mergulhe. Vá, tem muita pergunta. Tire um tempo, sente, reflita, principalmente quando a gente fala de reprogramação mental. As crenças, é preciso que você sente e comece a trazer sua história à tona. Escreva a sua história, a história que você conta da sua história, porque é através dela que você vai conseguir identificar as crenças e ressignificá-las, ok? Então, o que você aprendeu sobre comida? Aqui eu trago coisas básicas. Às vezes você aprendeu que comida é prazer. Muitas vezes a gente não aprende a comer porque a gente tem que comer para ficar vivo. A gente aprende que a gente tem que comer porque senão nós não vamos brincar. Olha a comida como recompensa. A gente aprende que se a gente não comer, a gente não vai ganhar presente. A gente não vai poder comer um doce. E daí a comida se torna uma recompensa. Então, para hoje e pensa, o que a comida representa para você? Quem será que está no controle da sua vida? Será que é você que está no controle da sua vida? Ou será que são os seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias? Quem está no controle da sua vida? Quantas vezes a gente não sai e fica sentado no banco do passageiro e deixa qualquer coisa ou qualquer um controlar a nossa vida? Para você ter um resultado satisfatório no emagrecimento, você precisa estar sim no controle da sua vida. O que representa para você emagrecer? Será que você realmente quer emagrecer? Por que é importante para você emagrecer? E para quem mais é importante? Outro dia, conversando com uma cliente, ela descobriu que ela não queria emagrecer. Nossa, Thalita, então você perdeu uma cliente? Não. Mas é importante a pessoa ter essa clareza e essa percepção. Às vezes ela só quer pertencer a um grupo. E daí ela fala, eu preciso pertencer a um grupo. Eu quero pertencer a esse grupo. E ela não queria, na verdade, emagrecer. Ela queria ser ela mesma, mas o grupo que ela estava, as pessoas zombavam dela. Davam um apelido pejorativo para ela. Isso era tão triste. Então a gente acabou tratando, né, com o coach e tudo mais, a gente tratou outras coisas, mas não o emagrecimento. Qual o seu grande porquê? Qual o motivo que você quer emagrecer? Ah, Thalita, porque eu quero ser magra. Isso é muito pouco. Você tem que ter um porquê. Você tem que saber o porquê você quer emagrecer. Daí então as coisas vão acontecer. Eu trouxe aqui perguntas básicas, gente, mas que se você tirar um tempo para parar, pensar e refletir, você vai começar a entender o que faz sentido na sua vida e o que não faz. Se realmente emagrecer é para você, se é o que você quer ou se não, tá tudo bem. Né? Não tem imposição, né? A sociedade hoje vem impondo um monte de coisa que, na verdade, gente, não precisa ser imposta, não. Você tem que se conectar com a sua melhor versão.
E daí, para que a gente conclua, né, a nossa reprogramação mental, a gente precisa mudar o nosso diálogo interno. Então, eu falo no meu e-book, eu falo mais detalhadamente, mas aqui eu vou falar de forma rápida para que as nossas aulas não fiquem muito extensas, muito longas. Então, aqui eu estou sendo mais objetiva sobre o nosso diálogo interno. O primeiro ponto é ter força de vontade. Só que a força de vontade ela é limitada. Então, ela é como uma bateria que ela tem um tempo de vida e depois você pode recarregar ou você pode trocar. Então, comece sim pela força de vontade, mas permaneça pela disciplina. Tenha disciplina, saiba que a força de vontade sozinha, ela vai te levar até o segundo, terceiro passo. Depois daí você vai precisar caminhar sozinho. Motivação. Muitas pessoas perguntam, Thalita, o que te motiva a acordar cedo? O que te motiva a fazer atividade física? Nada. De manhã eu não quero sair da cama não, gente. De manhã eu queria ficar apertando soneca 10.000 vezes e às vezes eu faço isso ainda. Não tem motivação, tem disciplina. Eu simplesmente vou. Só vou. Hashtag só vou. E depois que eu estou lá, tudo fica legal. Porque praticar atividade física é gostoso. Tá? Então, se a gente esperar motivação pra gente fazer alguma coisa, tem dia que tem dia que não tem. E a maior parte do tempo, não tem. Vamos lá. Frases do poder. Eu gosto muito de falar sobre frases, gente, sobre como você está falando para você mesma. Então, quando você olha no espelho, o que você fala para você? Você fala que você é capaz ou que você é incapaz? Você tem um diálogo positivo? Então, eu vou te convidar a escolher algumas frases positivas que façam sentido para você, tá? Não adianta eu falar assim, você vai virar todo dia e você vai falar para você, você é magra, Thalita, não faz sentido eu falar isso para mim. Então, crie as suas frases. Eu tenho as minhas e eu sempre falo para as minhas clientes criar as delas. Fale para você frases positivas todos os dias. O seu primeiro bom dia tem que ser para você. Se olha no espelho e fala, bom dia, como você é lindo, como você é linda. Tenha uma excelente semana, que essa semana seja produtiva. Começa a mudar, sabe? Quando você começar a pensar, eu sou um fracasso, eu não consigo, cancela, cancela, cancela. Cancela esses pensamentos ruins. Fale isso para você e automaticamente começa a pensar em algo bom. Algo que você deu certo, que você fez assim, que foi memorável para você. E assim você começa a mudar o seu padrão, você vai ressignificando suas crenças e você vai trazendo uma nova mentalidade, uma nova realidade para o seu dia a dia. Isso é muito importante. E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, todo mundo tem problema, gente. E a diferença é que alguns tratam e outros não. Então, você está com um problema, você está com algo que você precisa resolver, vai no psicólogo, vai num terapeuta, vai no psiquiatra, eu não sei qual é o seu problema, mas procura ajuda. A gente tem mania de querer dar conta de tudo e não busca ajuda. Esse ano eu fui para terapia e eu falei para minha psicóloga, eu vim tratar só um ponto, eu preciso resolver tal ponto. Eu resolvi isso em 2 sessões, foi muito engraçado. Ela, Thalita, porque eu sabia, eu tinha clareza. Ela, Thalita, foi muito rápido. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava tratar. Então a gente foi, sentou, conversou, em 2 semanas resolvemos o problema. Então saiba que você pode pedir ajuda, que não é feio, gente. As pessoas têm preconceito de terapia, de psicólogo. Se você não tratar seu problema, se você não tratar aquilo que está te limitando, aquilo vai, assim, acabar com a sua vida. Vai te ofuscar cada vez mais e não vai ter fim. Então vai procurar ajuda. Saiba que se você tem um problema sei lá, um problema de saúde mesmo, você está com um sopro, se você está com diabetes, você não vai no médico? Então, se você está com distúrbios psicológicos, emocionais, se você está com uma ansiedade, que você tem crise, você tem que buscar um médico, você tem que buscar uma terapia. Porque senão você fica sempre naquela mesma roda gigante e não sai do lugar. Então, busque ajuda, peça ajuda, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Realmente busquem ajuda, reprogramem a mente de vocês, comece a perceber qual é o padrão que vocês têm falado para vocês mesmos. Baixe o meu e-book novamente,
Tá aqui embaixo o link, baixe ele, porque ele vai te ajudar a identificar todas as suas crenças, tudo que você sempre sentiu, pensou e tudo que te falaram que de alguma forma pode ter te limitado. E eu te encontro na próxima aula. Até amanhã.